Encontros Diários com Jesus, de Christopher Shaw. Dia 28. Movidos por Ele. A leitura bíblica continua em Lucas 2, de 8 a 21. Então, vamos a ela. Jesus recebe a visita de alguns pastores. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando o seu rebanho durante a noite. E eis que o anjo do Senhor veio até eles, e a glória do Senhor brilhou a seu redor, e tiveram grande temor. E o anjo disse-lhes: Não temais, pois eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, quando os anjos se ausentaram deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos agora até Belém ver tudo isso que aconteceu e que o Senhor nos anunciou. E foram depressa, e acharam Maria e José e o bebê deitado em uma manjedoura. E depois de o verem, divulgaram a palavra que lhes fora proferida acerca desse menino. E todos os que ouviram maravilharam-se com o que os pastores lhe contaram. Mas Maria guardava todas essas coisas e as ponderava em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido contado. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Versículos 15 e 16. O que motivou os pastores a irem a Belém? Como eles foram? Qual era a intenção deles? A glória que cercou os pastores enquanto cuidavam das ovelhas durante as vigílias da noite impactou profundamente suas vidas. Isso era muito mais do que uma curiosidade a ser comentada no povoado no dia seguinte. Apoderou-se deles uma santa urgência que os despertou a sair em busca do menino. A resposta deles é uma das características do genuíno encontro com o Senhor. Experiência que jamais nos deixa iguais ao que éramos antes. São encontros transformadores que marcam um antes e um depois em nossa vida. Voltar para casa da mesma forma que chegamos é algo inconcebível, porque encontrar com Deus é mudar. Os pastores imediatamente demonstraram que esse encontro tinha profundas conotações espirituais para eles. Sem serem homens religiosos, sentiram o impulso de pôr em ação, sem qualquer demora, as instruções que tinham recebido. Este é o resultado de um profundo encontro com Deus. O entusiasmo passa a ser ação. Ele não nos visita para satisfazer uma curiosidade, nem se apresenta apenas para sentirmos prazer em sua presença. O Senhor sempre está ocupado com os planos que tem no coração, e sua vinda a nós tem o propósito de nos envolver neles. Deste modo, cada experiência com a sua pessoa deveria nos mover para realizar algo que não havíamos considerado antes do encontro. Por isso, ao pedir que Deus nos fale, devemos estar dispostos a que Ele interrompa, desvie ou redirecione a nossa vida. Gostaria de enfatizar que as orientações dele sempre estão ao alcance da pessoa que as recebe. Ninguém pode argumentar que o Senhor pede o impossível. Em certas ocasiões, a implementação da sua palavra pode ser difícil, mas isto não se deve
à complexidade da tarefa que nos foi solicitada, mas sim à resistência da nossa natureza humana em deixar que o Espírito nos guie. Se Deus nos fala, é porque Ele já avaliou nossas condições para lhe obedecer. Perceba como as instruções aos pastores eram simples. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Não se exigia deles profundos conhecimentos da palavra para poderem encontrar o Messias. A condição deles era tão comum e simples que, mesmo sem as ferramentas que nós consideraríamos indispensáveis para uma missão espiritual, podiam muito bem executar as ordens recebidas. Esta observação deve animar o nosso coração. Os tesouros mais profundos e preciosos do reino estão ao alcance dos que têm menos recursos. A simplicidade de coração nos dará ampla entrada a dimensões onde os mais sofisticados acabarão iludidos e confusos. Ser como crianças, neste contexto, resulta em uma verdadeira vantagem. Quando chegaram a Belém, acharam o menino como fora dito, o que lhes reafirmava o valor da obediência.